Olá, amigos da Novo Tempo, é com grande satisfação que eu cumprimento você. Estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica ao vivo aqui na Novo Tempo e que bom ter a sua companhia para mais uma vez abrirmos e estudarmos a Palavra de Deus. Como você já sabe, todas as semanas, às quartas-feiras, sempre às 20 horas, às 8 da noite, nós temos um encontro marcado para aprendermos mais dos Evangelhos. E esse ano estamos estudando aí as parábolas de Jesus. A cada semana uma nova parábola. Hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre a parábola do administrador infiel, baseado no Evangelho de Lucas. Então quero convidar você a tomar a sua Bíblia e a participar desse estudo junto com todos nós aqui na Novo Tempo. Mas ao começar o programa de hoje, eu queria lembrar você que nós estamos aqui conectados com vários amigos em todo o Brasil e fora do país, assistindo e participando do programa Escola Bíblica. E eu quero aproveitar e mandar um abraço carinhoso para aqueles que estão agora conectados com a gente. O Marcos Roberto, de Campinas, São Paulo, o Neto Shen, lá do Boqueirão, na Paraíba, a Ana Ferreira, de Campina Grande, também no estado da Paraíba, Beatriz Barroso, de Fortaleza, no Ceará, o Edmárcio Santos, de Aracaju, Sergipe, Marceli Gomes, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Marlene Santos da Silva, em Manaus, lá no Amazonas, e a Vanusa Abrantes, em Washington, lá nos Estados Unidos. Um abraço carinhoso para todos vocês. Como vocês sabem, nós também estamos aí ao vivo no Facebook, através do nosso endereço facebook.com/Escola Bíblica NT. Você pode nos assistir pela Novo Tempo, também pela internet, e aproveita para convidar seus amigos para esse momento especial de estudo da Palavra de Deus. Você sabe que nós aqui na Novo Tempo temos um compromisso em divulgar e estudar a Palavra de Deus com os nossos telespectadores, com os ouvintes da rádio, com os nossos internautas. E eu queria oferecer para você agora um estudo muito especial que pode ser seu. Nós estamos todos os sábados estudando aqui na Novo Tempo, no programa Bíblia Fácil, esse curso Ensinos de Jesus. É um curso muito especial e você pode solicitá-lo agora para nós. Você pode acessar o nosso site na internet, novotempo.com/Escola Bíblica NT. Você também pode pedi-lo através do novotempo.com/Bíblia Fácil ou então ligar para nós em um horário comercial. O nosso telefone vai aparecer na sua tela, 0 operadora 12 21 27 3121. Repetindo, 0 operadora 12 21 27 3121. Lembre, ligar em horário comercial. Você faz um rápido cadastro e nós enviamos para a sua casa esse guia de estudo. Se você quiser, você pode agora mandar para nós também uma mensagem pelo WhatsApp. O nosso número é 12 98100 1615. 12 98100 1615. Basta dizer assim: eu quero o curso bíblico Ensinos de Jesus. E você vai ser orientado sobre como receber esse material em sua casa. Deixa eu aproveitar e falar para você também de um outro presente que eu tenho para você. Todos aqueles que estão recebendo esse estudo da Novo Tempo, no final dele você vai perceber um questionário para ser respondido. Se você responder esse questionário e devolver para Novo Tempo e acertar pelo menos 70% das questões, nós vamos enviar para a sua casa esse lindo DVD. É um DVD com os mesmos temas do guia que nós gravamos lá em Israel. Esse é um material inédito para você poder ir na sua casa usar também em pequenos grupos, também usar na sua igreja no domingo à noite, em um momento que você queira estudar e aprender mais da Palavra de Deus, tá bom? Tá aí a promoção feita para você e muito obrigado a você que é Anjo da Esperança, porque graças ao apoio dos Anjos da Esperança é que nós podemos enviar esses materiais para todo o Brasil gratuitamente. Obrigado porque você tem apoiado o Ministério da Novo Tempo e nós louvamos a Deus por isso. Bom, eu espero que você já tenha a Bíblia em mãos para que agora juntos comecemos o tema de hoje. E eu queria então convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas.
lá no capítulo 16, Evangelho de São Lucas, capítulo 16. Hoje, como eu anunciei há pouco, vamos estudar a respeito da parábola do administrador infiel. E nós iremos ler dos versos 1 até o verso 13. Agora, você sabe que nós temos um hábito aqui no programa. A gente nunca começa o estudo desse livro sem antes fazermos uma oração. E eu queria convidar você a se juntar nesta oração, pedindo a bênção de Deus para o estudo da palavra dele. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos nessa noite para estudarmos a Tua palavra. Que alegria tê-la em nossas mãos e poder agora por um tempo ouvirmos a Tua voz através dos ensinos das parábolas. Que o Teu Espírito Santo abra nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação da Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Pois bem, pegue a sua Bíblia em Lucas capítulo 16 e eu queria então começar lendo no verso 1. Assim diz o texto: dizia Jesus também aos seus discípulos: havia certo homem rico que tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de estar dissipando os seus bens. Chamou-o então e lhe disse: que é isso que ouço dizer de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não podes mais ser o meu mordomo. Disse, pois, o mordomo consigo: que hei de fazer, já que o meu senhor me tira a mordomia? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Agora sei o que vou fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Disse-lhe então: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Perguntou depois a outro: e tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor ao injusto mordomo por haver procedido com sagacidade, porque os filhos deste mundo são mais sagazes com a sua geração do que os filhos da luz. Verso 9, eu vos digo ainda, granjeai amigos por meio das riquezas da injustiça, para que quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro. Há de odiar a um e amar o outro, e há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É maravilhoso pensar como Jesus dava atenção em seus ensinos às situações e circunstâncias do dia a dia. Através dessas parábolas, procurava Cristo trazer lições espirituais, procurava levar seus ouvintes do natural para o espiritual, daquilo que é transitório para o eterno. E não foi difícil nessa história contada por Jesus. Essa parábola traz preciosas lições para mim e para você. E Jesus, ao contar essa história, estava pensando primeiramente nos ouvintes que ali estavam. Eu gosto de listar esses ouvintes em 3 grupos. Ali estavam os publicanos, que eram pecadores, pessoas rejeitadas pela sociedade. Ali estavam os discípulos, que Jesus havia escolhido para o seu ministério, e ali também estavam os fariseus, uma classe de judeus que era considerada os líderes da nação. E para esses 3 grupos, Jesus contou essa história. Bom, recapitulando brevemente a história, um homem muito rico descobriu que um mordomo seu estava dissipando os seus bens. Ele chama esse mordomo e pede então contas da sua mordomia, uma prestação de contas. Você percebe como a palavra de Deus é atual?
E mesmo depois de 2000 anos dessa história, parece que nós estamos lendo os telejornais do nosso dia. Você já ouviu falar em mordomos que estão administrando patrimônios de forma infiéis? Bom, se nós pudéssemos escolher um nome para esse tipo de operação, que nome você daria? Hoje, vários nomes estão aí na mídia. Quem sabe um dos mais famosos seja Lava Jato. Pois bem, você encontra aqui na Bíblia um claro exemplo de uma situação que hoje encontramos parecido nos dias atuais. Alguém que não estava administrando os bens do seu senhor da forma correta. Alguém que estava usando para o seu próprio benefício aquilo que deveria ser usado para o benefício de outras pessoas. É parecida essa história? Algo te lembra nos dias atuais? Certamente que sim. E quando esse mordomo foi confrontado pelo seu senhor a respeito da sua prática, ele tinha agora 3 caminhos a seguir. Ele podia primeiro buscar um outro emprego, mas ele disse, eu não sei trabalhar em outro emprego. Ele podia também esmolar, mas ele tinha vergonha de tornar-se um esmolante. Ou ele podia morrer de fome. Ele tinha as 3 opções, mas nenhuma das 3 opções lhe agradava. Então ele teve uma ideia. E qual foi a ideia? Ele buscou pessoas que deviam ao seu senhor e perguntou para elas, quanto vocês devem ao meu senhor? E ambos disseram que deviam 100. E para um, ele oferece um desconto, uma propina de 50%. E para outro, uma propina de 20%. E ao abaixar a quantidade da dívida, ele esperava com isso conquistar prestígio junto a esses devedores. Porque quando ele perdesse seu emprego, quando ele fosse colocado na rua, estes que se aproveitaram da situação e aceitaram a propina, teriam que abrir as portas de sua casa para recebê-lo. Assim ele buscava comprometer os outros para que ele fosse beneficiado no momento que ele precisasse. Não é muito parecido com a situação que o nosso país vive na atualidade? É por isso que os ensinos de Cristo são sempre atuais. E Jesus conta de que esse Senhor elogiou o mordomo, porque ele usou de sagacidade. Ou seja, ele foi esperto, ele encontrou uma saída para o problema. Não que ele estivesse aprovando essa saída, mas ele chega a dizer de que os filhos das trevas às vezes são mais inteligentes, mais hábeis que os filhos da luz. Ou seja, as pessoas que não têm comunhão com Deus, que não se relacionam com Ele, às vezes acabam tendo mais sagacidade ou empreendendo melhor nas coisas desse mundo do que deveriam os filhos de Deus empreender no reino dos céus. E então Jesus vai concluir sua história dizendo que aquele que é fiel no pouco também será fiel no muito. Mas quem é infiel no pouco também será infiel no muito. Agora eu queria que você pensasse nos 3 auditórios de Cristo. Vamos começar com os publicanos. Você se lembra que em Lucas capítulo 15, versos 1 e 2, Jesus foi severamente criticado por se relacionar com os publicanos? E ele agora queria dar uma lição aos próprios publicanos. Ele não tinha nada contra eles, ele se relacionava com eles, mas ao contar essa história de alguém que estava defraudando seu Senhor, ele mexeu na ferida dos publicanos, porque esta era uma atitude comum que eles tomavam. E quando Cristo começa a contar a história, os publicanos se veem na história. E esta história narrada, posteriormente, pela ação do Espírito Santo, registrou-se na mente dos publicanos uma preciosa lição. A forma como eles estavam administrando as coisas, usando da injustiça, do roubo, um dia eles teriam que dar conta de sua mordomia. E se eles não estavam sendo fiéis no pouco, Deus não poderia colocá-los no muito, porque eles também não seriam fiéis. Então, esses publicanos receberam uma preciosa lição. Mas vamos pensar num segundo auditório de Jesus, os discípulos.
Jesus havia contado essa história na presença dos discípulos. A princípio, eles não entenderam muito bem o que Jesus queria dizer, como de fato, na maioria dos ensinos, depois de um tempo de reflexão, da atuação do Espírito, é que finalmente eles chegavam à compreensão. E uma vez compreendida a lição, eles podiam passar agora para outros discípulos e assim o conhecimento era disseminado. Os discípulos entenderam de que no pouco que eles tinham ao lado do Mestre, se eles se mostrassem fiéis, o Senhor o colocaria em bens maiores, em posições maiores e maiores responsabilidades. Agora, se eles fossem infiéis no pouco, eles também não poderiam ter fidelidade nas grandes coisas. Jesus queria ensinar para os discípulos de que eles deveriam ajuntar tesouros não nessa terra, mas usando tudo que eles tinham, inclusive não só recursos, mas dons e talentos, eles estavam ajuntando uma riqueza onde a traça e a ferrugem não podem corroer, ou seja, no reino dos céus. E o que dizer do terceiro auditório que Jesus tinha, que a Bíblia chama de os fariseus? Como eu disse para vocês, os fariseus eram os religiosos da época. Mais que isso, sobre eles pesava a responsabilidade de ser o guia da nação. Quando Deus escolheu o povo de Israel para ser o seu povo peculiar e o tirou do Egito com mão forte, Deus confiou ao povo de Israel os oráculos sagrados. Oráculos sagrados é o conhecimento da história da salvação, o conhecimento de Deus. É aquilo que está revelado na Bíblia. Isto aqui é o oráculo sagrado. E os livros proféticos dos profetas, de Moisés e outros, foram confiados à nação de Israel. O conhecimento do plano da salvação, o conhecimento do Senhor fora confiado ao povo de Israel. E Deus o colocara na Palestina, na encruzilhada das nações, e os abençoaria para que a influência de Israel crescesse, crescesse, crescesse e todas as nações do mundo fossem atraídas a Israel e a perguntar assim: quem é esse Deus que vocês servem que faz de vocês uma nação tão próspera? Esse era o plano de Deus. Mas o que aconteceu com a nação de Israel? O que aconteceu com esses fariseus, que eram israelitas? Eles não estavam administrando de forma correta os bens do seu Senhor. Eles não estavam usando os seus recursos e talentos para levar avante a causa de Deus, para tornar conhecidos os ensinos do Senhor. Eles não estavam preocupados em atender os órfãos, as viúvas, as pessoas carentes, os pobres e necessitados. Pelo contrário, eles se colocaram numa posição acima das outras nações. Eles se consideravam melhores que os gentios, melhores que os publicanos. E por causa dessa atitude, Cristo por várias vezes os repreendeu severamente. E esta parábola foi mais uma dessas repreensões. Jesus disse claramente que eles não estavam usando da forma correta os dons e talentos, os recursos que Deus havia colocado nas mãos do seu povo. Ao contrário, eles encheram a religião de um formalismo tal que o tornar-se um seguidor da nação, do judaísmo, era um fardo muito pesado que nem eles mesmos conseguiam carregar. É por isso que o convite de Cristo permanece tão atual quando ele diz: vinde a mim, tomai o meu jugo, porque ele é suave e ele é leve. Você entende em que momento estava vivendo o povo de Deus, o povo de Israel? E Cristo, com essa parábola, ele fez uma séria advertência. Todos os seus ouvintes deveriam atentar a essas palavras. E aqueles que estavam praticando o que era errado, mudar de atitude. O Senhor espera que eu e você também hoje usemos todos os nossos dons, talentos e recursos para a sua obra, para a construção do seu reino, para benefício da humanidade. De fato, é aqui que nós encontramos o verdadeiro sentido da nossa existência. Só faz sentido viver esta vida quando nós a vivemos
para a glória de Deus e para benefício do nosso próximo. Quando nós olhamos para a sociedade atual, quantas pessoas estão sofrendo por falta de recursos, por falta de apoio, por falta de ajuda? Olhe para as filas de nossos hospitais, olhe para as calçadas das nossas grandes cidades, olhe para os nossos orfanatos, para os nossos asilos. Quantas pessoas abandonadas, sem o cuidado, sem o amor e passando necessidades. Por outro lado, você vai encontrar em nossa sociedade pessoas abastadas de recursos financeiros, mas que, infelizmente, em sua maioria, usam esses recursos apenas para o seu bel prazer. Gastam milhões e milhões em entretenimentos, em diversões, em carros de luxo, em esportes caríssimos, em atividades que trazem apenas a satisfação pessoal, enquanto que o vizinho, enquanto que o semelhante carece de pouco recurso para solucionar algum problema. É sobre isso que a história está falando. A parábola contada por Cristo em Lucas 16 é uma solene advertência que Deus faz a mim e a você. Como nós estamos administrando os bens que o Senhor nos confiou? Como que nós estamos lidando com aquilo que Deus colocou em nossas mãos? E pode ser que nessa noite eu esteja conversando agora com uma pessoa muito rica. Deus colocou em suas mãos uma grandiosidade de recursos. E eu pergunto, o que é que você está fazendo com esses recursos para avançar a obra de Deus e para beneficiar a humanidade? Ao mesmo tempo, vivemos num país de contrastes. Enquanto pessoas não têm, às vezes, o essencial para uma alimentação, nós temos outros gastando fortunas, às vezes até com dinheiro que não lhes é devido, que não lhes pertence. Essa é o grande problema da sociedade atual que nós vivemos. Mas eu queria me dirigir a você. Deus colocou algum tipo de recurso em suas mãos. Pode ser pouco ou pode ser muito, mas o que Deus colocou é para que você fosse um mordomo, um administrador fiel. E sabe quando você é fiel? Quando você aplica todos os teus recursos para o avanço da causa de Deus e para o benefício da humanidade. Eu queria convidar você nessa noite, ao finalizarmos o nosso programa, depois de termos estudado essa história, a uma reflexão. Quanto de recurso o Senhor tem colocado em suas mãos? Como você tem usado esses recursos? Você está juntando nessa terra para quê? E talvez eu esteja conversando com alguém agora que já conseguiu uma excelente conta bancária, aplicações na bolsa, investimentos, propriedades, móveis, imóveis, automóveis. Você está juntando para quê? Cedo ou tarde, nós seremos chamados à sepultura. E tudo isso vai ficar aqui. Para o céu, só levaremos o nosso caráter. Como você está administrando os bens que o Senhor colocou nas suas mãos? Eu queria que você pensasse numa coisa. Cristo prometeu voltar a essa terra, mas antes que Ele volte, o Evangelho tem que ser pregado a toda nação, tribo, língua e povo. Você tem recursos? Você pode apoiar a obra de Deus? Você pode fazer avançar a obra de Deus? Deus colocou recurso em tuas mãos para isso. Você pode ajuntar tesouros no céu, não nessa terra. Segundo, você pode beneficiar a humanidade. Existem pessoas carentes que você pode auxiliar.
A sua família pode ser abençoada. A sua vizinhança pode ser abençoada. E mesmo desconhecidos podem ser abençoados. Agora, quando você pega os teus recursos e aplica para aliviar o sofrimento e a dor da humanidade, e para levar esperança às pessoas através do Evangelho, que tem que avançar por todo o planeta, é aí que você se torna um mordomo fiel. É aí que você se torna um servo que Cristo louva. E se você for fiel no pouco ou no muito, o Senhor um dia vai te recompensar. E sabe qual é a sua recompensa e a minha, que nos está prometida? Não é nada nessa terra, não é nada temporal ou passageiro. É uma coroa imarcessível de glória, é a vida eterna. Amigo, ao terminarmos o programa Escola Bíblica de hoje, eu queria fazer um apelo ao seu coração. Que o Espírito Santo trabalhe na sua vida e que te dê sabedoria para te ajudar a fazer as escolhas certas, tomar a decisão certa, ser um mordomo fiel do Senhor e aplicar os recursos que Ele colocou, que Ele confiou a você, porque finalmente nada te pertence, você é um mordomo, tudo pertence ao Senhor. E você deve usar esses recursos, os dons e talentos que Deus te deu, para fazer avançar o reino e para aliviar o sofrimento da humanidade. Esse é o plano que Cristo apresenta para mim e para você nesta parábola que hoje nós estudamos. Por isso, eu queria orar com você agora, para que o Espírito Santo nos ajudasse a termos essa consciência e que nós fizéssemos a coisa que Deus deseja e que nós ajuntássemos tesouros lá no céu, aonde um dia nós receberemos das mãos do Senhor Jesus. Ore comigo agora. Pai Santo, estamos orando nesse momento, porque queremos colocar à Tua disposição tudo o que nós temos e tudo o que nós somos, para ver avançar a Tua obra, para ver o sofrimento do nosso semelhante aliviado, para ver o órfão e a viúva atendidos. Ajuda-nos, Pai, a sermos esse mordomo fiel. Ajuda-nos, Pai, a juntarmos tesouros não nessa terra, mas lá no céu, de onde um dia receberemos a coroa da vida das Tuas mãos. Por isso, Pai, atenda a nossa oração e nos ajuda. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus, hoje e sempre. Amém.